E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André e vou dar sequência à nossa playlist de criação de aplicativos nível 2. Nesse vídeo a gente vai começar então a fazer um aplicativo que a gente chamou de Banco Macaé. Ele é meio que uma sequência do aplicativo que a gente já fez no nível 1, na nossa playlist, na primeira playlist de criação de aplicativos, a conta corrente simples. Então a partir dela a gente vai pegar e vai estender e a gente vai introduzir um conceito bem legal e importante, que é o banco de dados, que para quem não sabe, não conhece ainda, é praticamente uma biblioteca, é uma coleção de dados, onde a gente organiza da forma melhor possível, da forma que a gente desejar, para que quando a gente precise deles, a gente possa obtê-los. Então, espero que vocês gostem do vídeo, vamos botar a mão na massa e bora pro vídeo. Então, pessoal, esse aqui é o nosso aplicativo. Ele consiste basicamente em 3 telas, tá? Essa aqui vai ser a tela inicial dele, onde a gente tem então um título, um subtítulo, né, que é o nome do banco e o slogan dele e tal. Então, nessa próxima parte aqui é o CPF, então, e uma caixa de texto para a pessoa poder digitar, que é o CPF, o usuário dela, né? E tem a senha aqui embaixo, uma caixa de senha para a pessoa digitar a sua senha e um botãozinho de entrar. E esse botão de administração, né? Nesse botão de entrar, quando a senha e o CPF, o usuário, né, estão certos, corretos, ela abre essa segunda tela, que é a tela da conta corrente simples, com pequenas alterações, que é essa legenda aqui que a gente vai colocar o nome do cliente, para dar uma personalizada, né? E esse botão de finalizar aqui embaixo. Então, depois que a pessoa fizer todas as operações dela, ela pode finalizar. E quando ela finaliza, ela volta então para essa tela inicial. E nessa tela inicial também tem esse botão da administração. Então, se esse CPF aqui, que é o usuário, né, o usuário e a senha estiverem iguais do administrador, né, então, ao clicar nesse botão, ele é direcionado para essa terceira tela, que é a tela da administração. E nessa tela, o administrador pode então adicionar um cliente novo no nosso banco de dados, que está lá na primeira tela. Então ele vai adicionar o nome do cliente, CPF, senha, o valor, que no caso é o saldo inicial que ele vai começar. Ele cria e depois disso ele pode voltar para essa tela inicial, para a primeira tela. Então, para a gente iniciar, eu vou ver aqui meus projetos. Então você já deve ter feito a conta corrente simples no nível 1, né? Então a gente vai continuar a partir daí. E aí, primeiro a gente vai fazer as modificações nessa tela. Qual vai ser a primeira modificação? Como eu falei, a gente vai adicionar uma legenda aqui, que vai ser a legenda do cliente, né? Então já vamos renomear aqui para o nome cliente. E vamos também modificar no texto para a gente ficar ciente do que é, né? Mas essa legenda não vai ficar assim, ela vai mudar de acordo com o nome do cliente. E aqui embaixo a gente vai botar aquele botão de finalizar. Só que a gente quer botar ele lá no final da tela. Para isso, a gente vai utilizar uma organização que pode ser horizontal ou vertical. Nesse caso, tanto faz, porque a gente vai botar só um elemento. E aí, para isso, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai botar na largura preencher principal, né? Na altura, a gente também vai colocar preencher principal, porque ele vai preencher até o final. E aí, o que a gente faz? A gente alinha, então, ele na esquerda, como ele já está aqui, para ele ficar bem aqui embaixo. E o alinhamento vertical na base. Então, quando a gente colocar esse botão, ele vai vir aqui para o finalzinho, tá certo? Mas nesse caso aqui, a gente quer o quê? A gente quer que ele, vou botar o botão aqui, largura preencher principal. A gente quer que ele pegue todo esse final da tela aqui. E a gente vai renomear ele aqui, para finalizar. E vamos também alterar o texto dele, para finalizar. E aí, a gente já terminou as alterações aqui, depois a gente só vai fazer as alterações na parte da programação. Mas nesse primeiro vídeo, só a interface que nós vamos fazer. Então vamos adicionar a nossa tela inicial, que a gente vai botar o nome de Screen 0, tá? Primeiro, a gente vai utilizar aqui em organização, uma organização vertical, porque a gente quer colocar o título e o subtítulo embaixo do outro, só que a gente quer que eles fiquem espaçados. Então a gente vai utilizar essa organização para poder ficar visualmente mais bonito, para criar um espaço e não ficar uma legenda embaixo da outra, coladinho com o restante das coisas que a gente quer. Então vamos lá. Primeiro, largura, preencher principal, e vamos colocar aqui no alinhamento centro, tanto na horizontal quanto na vertical, que ele vai ficar bem no meio aqui. E vamos então adicionar as duas legendas nossas.
Não precisa renomear aqui. Vamos colocar aqui o slogan, que é o melhor banco da cidade. E vamos alterar então o título, né? Que é o nome do banco, que a gente chamou de Banco Macaé. Aí aqui no título a gente muda, bota negrito, vamos alterar também a cor do texto para azul. Vamos botar o tamanho da fonte em 35, não, vou botar em 30, tá bom? Então eu vou aumentar aqui na altura, vou botar para 20%, e aí vou botar em 25. Vamos então colocar aqui as organizações horizontais, né, para a gente colocar duas coisas uma do lado da outra, lembrando que a gente não consegue colocar sem essas organizações. Então a gente vai colocar aqui, a gente vai utilizar duas organizações, cada parte do CPF e a parte da senha. Então a gente vai colocar aqui duas legendas, uma em cada. Na de cima a gente vai utilizar a caixa de texto, né, que é para a pessoa digitar o CPF dela, o usuário, e a caixa de senha aqui embaixo. E aí vamos lá, fazer algumas modificações para poder ficar visualmente mais bonito. Primeiro, largura preencher principal. E na altura a gente vai colocar 15% em cada um, que já fica bom, fica legal, dá um espaço, né? Então vamos alinhar aqui no centro, na parte vertical. Mesma coisa aqui, preencher principal, altura 15%, e vamos alterar o alinhamento vertical para o centro. E fechou, agora só vamos alterar os textos aqui. O primeiro é o CPF, o segundo aqui é a senha. Não precisamos renomear as legendas, porque mais uma vez elas não vão ser alteradas. Só vamos renomear a caixa de texto, que eu vou colocar como usuário, para depois ficar mais fácil na hora de programar. E a caixa de senha, botar só a senha, poder também ficar mais fácil. Depois disso, a gente vai vir então aqui com o botão, que é o botão de entrar, né? Aquele botão de entrar. E vamos aqui mudar o texto dele. E vamos alterar também o nome, para poder ficar mais fácil. Por último, a gente vai utilizar qualquer organização, que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o botão finalizar. A gente vai querer botar aquele botão administrador lá no final. Então vamos botar aqui, ó, preencher principal, altura também, preencher principal, alinhamento vertical na base, só que dessa vez vai ficar na esquerda, que ele vai ficar aqui no cantinho, né? E vamos botar o botão aqui no final. Vamos renomear, esse botão vai ser o botão da administração. E vamos renomear aqui também. Vamos lá. Agora, esse botão aqui, eu não quero que ele fique aqui no canto, quero que ele fique no meio, né, centralizado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar uma outra organização horizontal aqui, e da mesma forma aqui, botar alinhamento horizontal, tal, no centro. Ou eu posso simplesmente vir aqui na tela e clicar no alinhamento horizontal da tela inteira, e ela vai ficar no centro. Então, qualquer coisa que você colocar ali, ela vai alinhar no centro, tá certo? Essa primeira tela fechou, é basicamente isso. Campo botar CPF, botar a senha, botão de entrar, botão da administração. Então vamos adicionar então a última tela que falta, que é a tela da administração. Vou botar aqui ADM. Então nessa tela a gente vai utilizar, primeiro, uma organização qualquer, tanto faz horizontal ou vertical, que mais uma vez a gente só vai utilizar ela aqui, essa primeira, só para poder gerar um espaço, ficar visualmente melhor. Então vamos aqui preencher principal também na altura. A gente vai colocar 20% na altura. O alinhamento horizontal no centro e o alinhamento vertical deixando no topo meio. Vamos lá. A gente vai colocar uma legenda aqui, porque essa primeira legenda aqui vai ser somente o título que a gente vai colocar, que é administrador. Só isso. E aí vamos botar uma fonte negrita e aumentar um pouquinho essa fonte para 25. Perdão, vou baixar um pouquinho aqui, a altura está muito grande, vamos botar em 15, aí fica melhor. Depois disso, a gente vai utilizar então uma sequência, uma série de legendas e caixa de texto para colocar o nome, o CPF, a senha e o saldo inicial, né? Então a gente vai utilizar aqui uma legenda, vou botar logo as 4 legendas e vou botar as 4 caixas de texto alternadamente. Agora, mais uma vez, eu não quero que fique isso aqui no canto, fica visualmente estranho. Então o que eu faço? Eu venho aqui na tela
e bota alinhamento horizontal no centro. E aí fica tudo mais bonitinho, né? Vamos lá. As legendas não precisamos renomear, só mudar o texto da legenda, né? Então, o primeiro texto vai ser o texto que é o nome do cliente. O segundo vai ser o CPF do cliente, que vai ser utilizado depois como usuário, né? O terceiro vai ser a senha e por último o saldo inicial. Fechou. Agora, o que a gente vai renomear de fato vão ser as caixas de texto, para facilitar na hora de programar. Então vamos lá. Primeiro vai ser cliente, a segunda vai ser usuário, que como a gente lá na frente utilizou o usuário, vamos utilizar a mesma lógica. Senha e aqui a gente vai colocar valor, que se refere então ao valor no saldo inicial. A partir disso a gente vai colocar então um botão aqui, que é o botão de criar, vamos renomear ele, que é o botão de criar. Aqui, modificar o texto dele e fecha. E por último aquele botãozinho de voltar, lembrando que a gente vai utilizar mesmo raciocínio daquele botão de administrador. Então a gente vai utilizar uma organização, e para mostrar para vocês que não dá diferença nesse caso, a gente vai utilizar então uma organização vertical. Vamos lá, botar largura, preencher principal e altura também preencher principal. Alinhamento horizontal esquerda, alinhamento vertical, base. E a gente joga o botão aqui e ele vai lá para o finalzinho. Vamos renomear esse botão, porque esse botão vai ser o botão de voltar. Vamos alterar o texto também para ficar bem sugestivo. E a gente fecha a nossa primeira tela. Com isso a gente já tem as 3 telas criadas, a tela da administração, a tela da Screen 1 já com as alterações feitas, e a nossa tela inicial, que é a Screen 0, já também toda montadinha. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos para então fazer a programação desse aplicativo e terminá-lo. E até a próxima!